Ela entrou na minha casa, sentou na minha mesa e disse para o meu marido que eu era o problema do casamento deles, como se eu fosse uma intrusa, como se eu não estivesse ali respirando, ouvindo, existindo naquele espaço que eu tinha ajudado a construir tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos, como se os 3 anos e meio que eu passei regando aquele casamento com amor, paciência e renúncia silenciosa tivessem simplesmente deixado de existir no momento em que ela abriu a boca. Eu estava a 2 metros dela. Vi o rosto do Rafael congelar, não de raiva, de constrangimento. E foi esse constrangimento, esse silêncio pesado de quem não sabe como se posicionar, que me partiu por dentro mais do que qualquer palavra que ela podia ter escolhido dizer. Respirei fundo, 1 vez, 2 vezes, 3. Senti a adrenalina subir pela espinha como água fervente, as mãos formigando com aquela vontade física e quase animal de virar a mesa, de gritar, de colocá-la para fora da minha casa do jeito que ela merecia. Mas não fiz nada disso. Peguei o celular que estava ali do meu lado, com uma calma que eu mesma não sabia que tinha, e disse numa voz que eu nunca tinha ouvido sair de mim antes. Quer ouvir o que você disse semana passada? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti na minha vida inteira. Letícia, esse é o nome dela. Letícia, minha cunhada, a irmã do homem que eu amo. Ficou me olhando, como se eu tivesse sacado uma faca da bolsa em vez de um celular. Os olhos arregalaram por uma fração de segundo, aquela fração que ela não conseguiu controlar a tempo. E foi nessa fração que eu soube com absoluta certeza que ela não estava esperando por aquilo. O Rafael ficou parado com a xícara de café na mão, os olhos indo de mim para ela, de volta para mim, tentando decodificar o que estava acontecendo naquela sala. E eu ali, de pé, com o celular na palma da mão e o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o próprio pulso na têmpora. Esperava, só esperava, porque eu tinha aprendido, ao longo de quase 2 anos de humilhação silenciosa e sistemática, que o momento certo é tudo, que agir por impulso é perder terreno, que paciência estratégica, mesmo que doa muito, é a única ferramenta que funciona contra alguém tão calculada quanto Letícia. Mas para você entender como chegamos até aquele domingo de tarde, eu preciso voltar um pouco, não muito. Só o suficiente para pintar o quadro completo, porque essa história não começou com aquela frase dramática sobre o casamento deles. Ela começou muito antes, de um jeito tão sutil, tão aparentemente inocente, que por um bom tempo eu cheguei a acreditar genuinamente que o problema era eu. Que eu era sensível demais, exigente demais, que eu estava projetando inseguranças antigas numa mulher que só queria ser próxima do irmão. Meu nome é Camila. Tenho 34 anos, sou professora de ensino médio numa escola pública aqui da cidade e há 3 anos e meio me casei com Rafael Monteiro, o homem mais gentil que eu já conheci na minha vida. Rafael tem 37 anos, trabalha com engenharia civil e tem aquela qualidade rara em pessoas que é a de ouvir de verdade quando você fala. Ele não era perfeito, nenhum de nós é, mas a base do nosso casamento era sólida, respeito mútuo, uma cumplicidade construída devagar e um amor que eu nunca duvidei. Pelo menos não até que começaram as dúvidas plantadas por fora. Rafael tem uma irmã, Letícia, 2 anos mais nova que ele, 31 anos na época que tudo isso aconteceu, solteira, sem filhos, com um emprego numa empresa de contabilidade e uma dedicação ao irmão que, nas palavras dela mesma, era algo que quem não tem irmão simplesmente não consegue entender. Quando Rafael me falou dela pela primeira vez, ainda no começo do nosso namoro, eu achei bonito, genuinamente bonito, sabe? Um homem que ama a irmã, que se preocupa com ela, que a respeita, que família linda. Eu pensei ingenuamente, que sorte a minha de estar entrando num lar onde as pessoas se amam assim. Fui tola o suficiente para não perceber naquele momento que o amor que Letícia sentia pelo irmão não tinha nada de saudável. Era um amor que não sabia coexistir, um amor que precisava de exclusividade para sobreviver. Conheci Letícia num almoço de família, 3 meses depois que Rafael e eu começamos a namorar. Era um domingo. A casa da Dona Vera cheirava a frango assado e tempero baiano que ficava no ar por horas. E eu estava nervosa do jeito que qualquer pessoa fica quando vai conhecer a família de quem está aprendendo a amar. Tinha escolhido a roupa com cuidado, um vestido florido que o Rafael tinha dito que me ficava bem, levado um vinho e preparado aquela conversa de boa impressão que a gente ensaia mentalmente no ônibus. Quando Letícia chegou,
de salto alto e perfume forte, me abraçou com uma energia tão avassaladora que eu quase engoli o nervosismo de uma vez só. Que alegria te conhecer. O Rafael falou tanto de você. Eu já estava ficando curiosa demais, ela disse, segurando meu rosto pelas bochechas como se eu fosse uma criança fofa. Eu ri. Fiquei levemente desconcertada, na verdade, porque não estava acostumada com esse nível de efusividade logo de cara. Mas pensei, é o jeito dela. Algumas pessoas são assim, calorosas, exageradas na expressão do afeto, e isso não é defeito. O almoço correu bem, aparentemente. Falamos sobre o trabalho de cada uma, sobre a cidade, sobre uma viagem que ela estava planejando. Letícia contou histórias da infância dela com Rafael que me fizeram rir de verdade. Histórias engraçadas de irmãos que brigam e se reconciliam. E eu me senti incluída, acolhida, parte de algo bonito. Quando saí de lá, mais tarde naquele domingo, disse para o Rafael que tinha adorado a família dele. E quis dizer com sinceridade. Mas tem uma coisa que eu só fui perceber meses depois, quando comecei a rever aquele almoço com olhos diferentes. Em nenhum momento, em nenhuma das 2 horas que passamos na mesma mesa, Letícia me fez uma única pergunta sobre mim. Não sobre o meu trabalho, não sobre a minha família, não sobre os meus sonhos, não sobre a minha história. Ela falou sobre o Rafael o tempo todo, sobre como ele era quando criança, sobre o que ele gostava de comer, sobre o que o incomodava, sobre como ela sabia de cor cada preferência dele, como se a função daquele almoço não fosse eu conhecer a família dele, mas entender que aquela família era, em primeiro e último lugar, dela. Nos meses seguintes, enquanto o namoro ia ficando cada vez mais sério, Letícia foi se tornando uma presença constante na nossa dinâmica. Não de forma invasiva, não no começo. Ela aparecia no almoço de domingo, mandava mensagem para mim no WhatsApp de vez em quando, às vezes me marcava em memes engraçados sobre professores ou sobre o calor da cidade. Era atenciosa na medida exata, do jeito certo, no tom certo. Eu até cheguei a falar para minha melhor amiga, a Renata, que tinha sorte de ter encontrado uma cunhada gente boa. A Renata, que sempre foi mais perspicaz que eu nessas coisas, franziu o senho levemente e disse com cuidado: "Que bom, mas fica de olho." Eu perguntei por quê. Ela disse que tinha aprendido a desconfiar de pessoas que são calorosas demais, rápido demais. Eu disse que ela estava sendo paranoica. Abracei minha ingenuidade e segui em frente. Não fiquei de olho. Quando me casei com Rafael, 1 ano e 8 meses depois daquele primeiro almoço na casa da Dona Vera, Letícia foi minha dama de honra. Escolha minha, aliás, não dela. Eu a convidei porque queria que ela se sentisse parte daquele momento, porque acreditava genuinamente que família se constrói com gestos de inclusão e que eu queria construir uma relação real com a irmã do homem que ia dividir minha vida. Ela usou um vestido azul que ela mesma escolheu, diferente do modelo que as outras damas estavam usando, porque o azul combina muito mais com o meu tom de pele, Camila. Você não acha? O verde das outras não vai funcionar bem nas fotos com o meu cabelo. Eu achei estranho na hora. Senti um fio de irritação que empurrei para baixo rapidamente, mas cedi. Era o meu dia de casamento, e eu não ia gastar energia brigando por causa da cor de um vestido. Pensei que estava sendo madura. Na verdade, estava estabelecendo um padrão. Estava dizendo, sem perceber, que naquele espaço a vontade dela era negociável e a minha era secundária. Devia ter prestado atenção ao que estava sinalizando. Os primeiros sinais reais de manipulação chegaram nos primeiros meses do casamento, tão suaves e tão bem embalados em preocupação que eu precisei de muito tempo para entender o que eram. A primeira coisa que me incomodou foi a frequência das visitas não anunciadas. Letícia morava num apartamento a 15 minutos da nossa casa, sozinha, e tinha o hábito de aparecer sem avisar. Não toda semana, no começo, uma vez por mês talvez, mas com uma consistência que, quando fui perceber, tinha um padrão. Ela aparecia sempre em momentos que parecia ter escolhido a dedo. Quando eu estava cansada depois de uma semana pesada na escola, quando a casa não estava nos trinques porque a gente tinha chegado tarde e não tinha dado tempo de arrumar, quando Rafael e eu tínhamos acabado de resolver alguma tensão pequena e o ar da casa ainda carregava um leve resíduo de desconforto. Uma vez, apareceu num sábado de manhã, às 10 horas, quando eu ainda estava de pijama e a pia estava cheia de louça do jantar da noite anterior. Ela entrou, olhou para a cozinha com aquele olhar que desce rápido pelos detalhes de um ambiente e depois me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Não disse nada diretamente. Foi para a cozinha, perguntou para o Rafael se queria café. Quando eu disse que ia fazer o café, ela já tinha a mão na cafeteira. "Não precisa, cunhada.
Eu sei como ele gosta. Vai descansar. Aquela frase ficou na minha garganta por dias. Ela sabia como ele gostava. Ela estava me dizendo, de forma suave e sorridente, que ela conhecia o meu marido melhor do que eu, que o espaço da nossa cozinha era tão familiar para ela quanto para mim, que minha presença ali era opcional. Depois vieram os comentários, sempre sutis, sempre vestidos de preocupação, porque Letícia era e é uma mulher inteligente demais para ser grosseira de forma óbvia. Era sempre numa voz baixa e doce, num tom de confidência, como se ela estivesse me fazendo um enorme favor ao falar. Camila, não leva a mal, tá? Mas você não acha que tá se descuidando um pouquinho? Rafael sempre gostou de mulher bem cuidada, sabe? Ele não ia falar nada porque ele te ama, mas eu conheço meu irmão. Ou então, que pena que você não sabe fazer essas coisas mais elaboradas na cozinha. A ex dele, a Mariana, fazia um risoto que ele ficava louco. Mas tudo bem, né? Cada um tem os seus talentos. Ou ainda, ai Camila, você foi trabalhar no fim de semana de novo? Coitado do Rafael, ele fica tão sozinho. Mas não tem jeito, né? Vocês dois são muito diferentes na questão de prioridades. Cada frase era uma agulhada. Pequena demais para causar ferimento grave quando isolada, frequente o suficiente para infectar quando somada. E o pior, o que realmente me tirava o sono naquelas noites era a resposta do Rafael toda vez que eu tentava falar sobre isso. Amor, você está exagerando. A Letícia não quis dizer isso. Ela é assim, fala sem pensar às vezes, mas não tem maldade. E eu, que confiava nele, que respeitava o julgamento dele sobre a própria irmã, acabava acreditando, ou tentando acreditar. Por dentro, alguma coisa continuava acordada, continuava prestando atenção, continuava anotando. Mas eu sufocava essa voz com o argumento de que amar alguém inclui dar o benefício da dúvida às pessoas que ele ama. Dei benefício da dúvida por tempo demais. Mas antes de continuar, eu preciso de um momento com você. Se essa história está tocando em alguma coisa dentro de você, se você reconhece algum desses momentos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me diz que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos como esse. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo agora. Agora a gente continua, porque o pior ainda está por vir. Para entender o que Letícia estava tentando destruir, você precisa entender o que era o nosso casamento antes que ela passasse 2 anos corroendo as fundações. Eu e Rafael nos conhecemos numa situação absolutamente sem glamour. Uma fila de banco numa tarde de quarta-feira, com sol forte lá fora e ar-condicionado insuficiente lá dentro. Eu estava furiosa porque a máquina tinha engolido o meu cartão por um motivo que o sistema não conseguia me explicar. E quando fui reclamar com o atendente, percebi que a fila estava imensa. Fiquei parada resmungando em voz baixa, provavelmente mais em voz alta do que eu imaginava, quando ouvi uma risada contida atrás de mim. Me virei com uma irritação que eu não escondi muito bem e me deparei com um homem de óculos redondos e aquele sorriso específico de quem foi pego fazendo algo que não devia, mas não se arrepende nem um pouco. Desculpa, ele disse, levantando a mão numa rendição cômica. Mas você estava reclamando tão bem que eu não consegui segurar. Saímos dali e fomos tomar café naquele mesmo dia. Não foi planejado. Não foi romântico no sentido de cinema. Foi só natural, como se a gente se conhecesse há anos e tivesse combinado de se encontrar naquela cafeteria barata na esquina do banco. Ficamos 2 horas conversando sobre nada e sobre tudo. Esquecemos completamente o porquê de termos ido ao banco. E quando finalmente nos despedimos e ele me pediu o número de telefone com aquele sorriso ainda no rosto, eu senti aquela coisa rara que as pessoas descrevem em livros e que eu achava exagero antes de sentir. A sensação nítida de que uma página importante da sua vida acaba de virar. Nosso namoro foi bonito daquela forma simples e cotidiana que não fotografa bem, mas que dura. A gente não era perfeito. Rafael tinha temperamento às vezes fechado quando estava estressado com o trabalho. Eu tinha uma impaciência que precisava de controle quando me sentia sobrecarregada. Mas a base era genuína. Respeito, cumplicidade, um senso de humor parecido e uma visão de mundo que encaixava. Quando ele me pediu em casamento debaixo de chuva, no estacionamento de um supermercado, porque o plano original tinha dado errado de forma épica e ridícula, eu chorei de rir e disse sim antes que ele terminasse de abrir a caixinha. O casamento não foi grandioso. 60 pessoas, um buffet num sítio alugado a 40 minutos da cidade, flores que eu e a Renata arranjamos nós mesmas porque o florista que tínhamos contratado cancelou 2 dias antes.
Não foi o casamento dos sonhos que as meninas planejam desde os 10 anos de idade. Foi melhor que isso. Foi o casamento que era nosso, com as nossas histórias dentro dele, com o Rafael de terno um pouco grande porque tinha comprado correndo e com eu usando a maquiagem que escorreu um pouco por causa da chuva que veio do nada antes da cerimônia. Quando troquei o sim com ele debaixo daquela estrutura improvisada com enfeites de papel crepom que molharam na chuva, soube com toda a certeza que estava no lugar certo do mundo. 3 anos e meio depois, esse era o lar que Letícia estava trabalhando sistematicamente para destruir. O primeiro ano de casamento, como eu disse, foi feliz de um jeito profundo. As investidas de Letícia existiam, mas eram esporádicas, quase toleráveis. Foi no segundo ano que o patamar mudou. Não sei dizer se foi porque Rafael conseguiu uma promoção expressiva que mudou nosso padrão de vida. Se foi porque a gente passou a falar seriamente em ter filhos e em comprar um imóvel próprio, tornando o casamento mais concreto e permanente aos olhos de quem preferia que fosse temporário. Ou se simplesmente porque Letícia percebeu que eu não ia embora por conta própria e precisou intensificar a estratégia. O que sei é que a partir do segundo aniversário do nosso casamento, as agulhadas viraram facadas, e as facadas foram ficando mais profundas com cada mês que passava. A primeira grande escalada foi a questão do apartamento. Rafael e eu estávamos economizando há mais de um ano para dar entrada num imóvel. Era um sonho compartilhado e bem planejado, e eu estava mergulhada no processo, pesquisando bairros, conversando com corretores, comparando financiamentos, lendo contrato de gaveta. Um trabalho invisível que eu fazia nos intervalos entre aulas, nos trajetos de ônibus, nos fins de semana. Num almoço de domingo na casa da Dona Vera, Rafael mencionou animado que a gente estava quase fechando negócio num apartamento num bairro específico da cidade, bem localizado, bom acesso ao metrô, dentro do que a gente conseguia pagar. Letícia colocou o garfo no prato com um cuidado excessivo que eu já estava começando a reconhecer como o sinal de que uma tempestade estava chegando. "Que bairro é esse?" ela perguntou. E quando Rafael falou, ela fez uma cara. Não uma careta explícita, não uma expressão de desgosto declarado. Era mais sutil que isso, cirúrgico, uma microexpressão de preocupação, sobrancelha levemente franzida, lábios apertados por um segundo só, como quem engole uma palavra que não deveria escapar. "Ah, tá, é que... não é nada." E esperou. "O que é, Letícia?" a Dona Vera perguntou. "É que eu ouvi umas coisas sobre esse bairro, sabe? Mas certeza que vocês pesquisaram bem, né, Rafael? A Camila levantou tudo?" Aquela palavra, a Camila levantou tudo, com aquela entonação específica de dúvida levíssima, como se a possibilidade de eu ter feito uma pesquisa incorreta ou incompleta fosse concreta o suficiente para ser mencionada numa mesa de almoço em família. Como se meu trabalho de meses pudesse ter alguma falha fundamental que só ela, que não pesquisou nada, conseguia intuir. Rafael ficou inseguro na mesma hora. Começou a fazer perguntas que não tinha feito antes, a reconsiderar coisas que já tinham sido decididas. Naquela semana, ele pesquisou sozinho por conta própria, por precaução, e acabamos mudando de bairro. O bairro que escolhemos por fim ficava, coincidência nenhuma, a 10 minutos do apartamento de Letícia. Eu não disse nada. Engoli, deixei passar. Depois veio a fase das comparações abertas e sistemáticas com a Mariana, a ex-namorada de Rafael de 4 anos antes. Letícia tinha arrumado um namorado nessa época, um homem chamado Fábio, que aparecia e sumia da vida dela com uma irregularidade que eu nunca entendi. E, de repente, as histórias sobre a Mariana voltaram à tona com uma frequência e uma precisão que tinham de ser calculadas. "Sabe que o Fábio me levou num restaurante ontem? Aquele italiano que o Rafael levava a Mariana? Você lembra, né, Rafael? Que lugar lindo aquele era. Vocês já foram lá, Camila? Seria tão especial para vocês dois." Ou, "Achei uma foto antiga do Rafael e da Mariana aqui no celular, gente. Que saudade daquela época tão boa. Camila, você é tão diferente dela, né?" Isso não é nem crítica, é só que cada pessoa é do seu jeito mesmo. Ou ainda, numa reunião de família, onde eu achava que estava completamente fora do radar. A Mariana tinha uma forma de lidar com a família do Rafael que era tão natural. Ela simplesmente encaixava. Mas é difícil mesmo, né? Às vezes, as pessoas demoram mais para encaixar.
Cada vez que o nome da Mariana saía da boca de Letícia, eu sentia uma pontada. Não de ciúme patológico, mas de algo mais específico. A sensação de ser medida contra um padrão que eu nunca pedi para ser medida. A sensação de que minha presença naquela família era provisória até que eu provasse ser suficiente. E eu sentia vergonha de sentir essa pontada, porque ciúme de ex é fraqueza, né? É insegurança. É o meu problema, não o dela. E era exatamente isso que Letícia queria que eu sentisse. Queria que eu internalizasse a ideia de que eu era menos, que eu precisava me provar, que meu lugar naquela família não era garantido. Mas a interferência que mais me afetava, a que realmente me tirava o sono, era o padrão que fui percebendo com relação às crises do casal. Letícia tinha essa capacidade assustadora de aparecer exatamente quando Rafael e eu tínhamos acabado de ter uma discussão ou estávamos atravessando alguma tensão. Ligava nas noites em que a gente tinha brigado, aparecia pessoalmente nos dias em que o clima em casa estava mais pesado e, invariavelmente, depois de um tempo com ela, Rafael voltava diferente, mais fechado, mais distante, mais propenso a questionar coisas que já estavam estabelecidas entre nós, como se ela soubesse exatamente as perguntas certas para fazer nas horas certas para amplificar qualquer fragilidade que existia entre nós. Comecei a perceber que ele recebia ligações dela tarde da noite com uma frequência que eu não tinha dimensionado antes, depois das 11, quando eu já estava dormindo ou quase dormindo. Às vezes acordava com a luz do celular dele, iluminando o quarto, e via o nome dela na tela. Quando eu perguntava na manhã seguinte, a resposta era sempre a mesma variação do mesmo tema. Era a Letícia, o amor. Ela estava preocupada com uma coisa. Nada demais. Nada demais. 2 anos de nada demais. A primeira tentativa séria de separação aconteceu quando Rafael tinha uma viagem de trabalho marcada, 3 dias em São Paulo para um treinamento da empresa. Coisa planejada com meses de antecedência, sem nenhum problema do nosso lado. Uma semana antes da viagem, Letícia ligou para ele em prantos, dizendo que tinha tido um problema de saúde e precisava que ele ficasse. Não especificou o problema. Quando Rafael, genuinamente preocupado, perguntou o que era, ela disse que não queria preocupá-lo com detalhes, mas que tinha ficado com muito medo sozinha e que precisava saber que o irmão estava por perto. Rafael ficou dividido, tenso, cheio de culpa. Disse que talvez precisasse cancelar a viagem, que não tinha condição de ir sabendo que ela estava assim. Eu, com toda a calma que consegui reunir, perguntei se devíamos levá-la ao médico, se havia exames a fazer, se havia algo concreto e prático que pudéssemos fazer para ajudar. Letícia disse que não, que era uma coisa emocional mesmo, que só queria sentir o irmão por perto, uma coisa emocional. Rafael foi na viagem porque o cancelamento custaria caro e ele sabia que era importante para a carreira, mas passou os 3 dias ligando para ela a cada 4 horas. Voltou diferente, um pouco culpado, um pouco longe de mim. E à noite em que devíamos nos reencontrar depois de 3 dias, ele passou boa parte dela no telefone com a irmã. Fui dormir sozinha nessa noite e fiquei olhando para o teto com um nó na garganta que levou dias para desfazer. A segunda tentativa foi mais elaborada e mais cruel. Letícia chegou até Rafael com uma história de que tinha ouvido de uma conhecida em comum, que ela jamais identificou, que eu estava insatisfeita no casamento, que eu tinha dito para essa pessoa misteriosa que me arrependia de ter casado, que estava olhando para outros lados. Foi o termo vago que ela usou, estrategicamente vago, deixando o resto para a imaginação do Rafael completar. Quando Rafael me confrontou com isso numa tarde de sexta-feira, com aquela tensão no rosto de quem está com uma pergunta engasgada faz tempo, eu me lembro com clareza absoluta da sensação. Foi como se o chão sumisse 2 centímetros debaixo dos meus pés. Não de culpa, porque não tinha feito nada disso. De incredulidade, de uma raiva que queimava por dentro. E de uma tristeza específica e sólida de ver que ele tinha me olhado com uma sombra de dúvida nos olhos, mesmo que tenha sido por uma fração de segundo, mesmo que ele não tenha querido, mesmo que ele tenha empurrado a dúvida para baixo antes de me confrontar. Rafael, você acredita nisso? Perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não sei, Camila. Você tem ficado muito fechada, muito estressada com coisas da escola, porque sua irmã passa o tempo todo tentando me diminuir e eu não sei como te falar isso sem parecer a esposa ciumenta que implica com a família. Aquela foi a nossa primeira briga séria.
A primeira vez que levantamos a voz um para o outro de verdade. A primeira vez que foram dormir com ressentimento guardado. E Letícia tinha criado, plantado e fertilizado aquela briga do começo ao fim, sem sujar as mãos, sem deixar uma única impressão digital visível. O episódio do aniversário de Rafael foi o que mais me custou emocionalmente nessa fase. Eu tinha planejado uma surpresa de quase 2 meses. Reservei um restaurante especial onde ele sempre quis ir, mas nunca tinha ido. Convidei os 10 amigos mais próximos dele, organizei uma playlist com músicas que tinham significado para nós dois, até escrevi um texto que ia ler para ele na frente de todo mundo porque ele gosta dessas coisas. Um trabalho de amor que começou em julho e estava marcado para o começo de setembro. Letícia descobriu pelos amigos em comum com uma antecedência de 10 dias e, sem me consultar, sem perguntar, sem considerar que talvez eu já tivesse planos, disse a Rafael que queria fazer uma jantinha em família, no mesmo dia, para comemorar o aniversário dele como era tradição. Quando eu disse que já tinha planos fechados e que ia ser difícil mudar, ela fez a cara de quem acabou de receber uma notícia muito triste. Ah, não sabia. É que sempre comemoramos o aniversário dele assim, desde pequeno. Mas tudo bem, né? Vou adaptar. A última parte, vou adaptar, com aquela entonação de sacrifício gentil, de quem cede mesmo custando. Rafael ficou no meio, desconfortável, e me olhou com aquele olhar de: você podia ter avisado ela antes, que me doeu mais do que qualquer acusação direta, porque eu tinha planejado aquilo como surpresa, justamente porque queria que ele não soubesse de antemão. Fiz questão de não cancelar, mas o aniversário ficou marcado por uma sombra que não devia ter estado lá. Rafael ficou dividido a noite toda entre a alegria genuína de estar cercado de pessoas que amava e um resíduo de culpa sobre a irmã. E eu fiquei sorrindo por fora e carregando um peso por dentro que estava ficando pesado demais. O momento em que Rafael começou a questionar de verdade o nosso casamento foi o pior que já vivi. Não porque ele levantou a questão, mas porque eu vi nos olhos dele uma dúvida que não era dele, era dela. Era uma dúvida que Letícia tinha plantado com meses de trabalho cuidadoso e que tinha finalmente brotado na superfície. Foi uma noite comum de terça-feira. Eu tinha chegado cansada da escola, com dor de cabeça latejando, e o jantar não estava feito porque nenhum dos dois tinha avisado que era cada um por si naquele dia. Rafael estava no escritório com a porta fechada, o que era incomum. Bati, entrei e ele fechou o notebook com uma pressa que eu nunca tinha visto antes. Estava conversando com quem? Perguntei. Com a Letícia, aquele nó no estômago. Sobre o quê? Uma demora que disse mais do que qualquer resposta poderia dizer. Sobre a gente. Ela tá preocupada, Camila. Acha que eu pareço diferente, menos feliz. Fiquei olhando para ele por um longo momento. E você está menos feliz, Rafael? Mais uma pausa. Às vezes acho que a gente se distanciou. Que você fica irritada por coisas pequenas, que talvez a gente precisasse conversar sobre como as coisas estão. Sentei na beira da cama e fiquei quieta por 1 minuto inteiro, não de submissão, de cálculo, porque naquele momento, uma percepção que eu estava resistindo há meses se tornou uma certeza. Letícia não estava apenas sendo inconveniente ou ciumentinha. Ela tinha um plano. Ela estava trabalhando com método e paciência para criar um Rafael que duvidasse de mim, que se sentisse infeliz, que num momento de fraqueza tomasse uma decisão que ela guiasse. Ela queria que o casamento terminasse, e ela estava quase conseguindo. Deitei de costas para o Rafael pela primeira vez desde que nos casamos, com os olhos abertos no escuro do quarto, e tomei uma decisão silenciosa que ninguém ouviu, mas que mudou tudo. Eu não ia embora, e ela não ia vencer. Tem um ponto em toda situação de manipulação crônica, em que a pessoa que está sendo manipulada para de tentar entender e começa a documentar. Não sei exatamente o que foi que ativou essa mudança em mim naquela noite de terça-feira. Pode ter sido a percepção de que palavras sem prova são sempre descartáveis. Pode ter sido o instinto de sobrevivência. Pode ter sido simplesmente o cansaço acumulado de 2 anos tentando articular algo que continuava sendo reembalado como exagero meu. Seja o que for, alguma coisa virou uma chave e eu decidi. Acabou de relevar. Começa a registrar. Comprei um caderninho numa papelaria perto da escola. Um caderninho pequeno de capa dura, cor de bordô, que cabia no fundo da minha bolsa ou dentro da gaveta das meias, sem chamar atenção. Toda vez que Letícia dizia algo, fazia algo, ligava em horário suspeito ou se comportava de qualquer forma que me incomodava, eu escrevia data, horário,
O que foi dito ou feito com as palavras mais exatas que eu conseguia lembrar. Quem estava presente? Qual tinha sido a reação do Rafael? Cada registro tinha nome e sobrenome. Pode parecer obsessivo. Pode parecer o tipo de coisa que uma pessoa desequilibrada faz. Mas quando você está numa situação de manipulação sistemática, sua própria memória começa a te trair, porque a pessoa que está te manipulando sempre tem uma explicação plausível, sempre tem uma alternativa razoável para cada incidente, e você começa a se questionar se não está distorcendo as coisas, se não está lendo intenção onde há inocência, se não está sendo injusta com alguém que só quer ser próxima do irmão. O caderno me manteve ancorada. Cada vez que eu abria ele e lia o que tinha escrito, a minha própria caligrafia com data e hora, a dúvida se dissipava. Em 3 semanas, eu tinha 11 registros, 11 incidentes distintos em 21 dias. Cada um, isolado, era interpretável como "é o jeito dela, foi mal entendido, você está cansada e está sentindo mais do que foi dito." Juntos, num caderninho de capa bordô, formavam um padrão tão claro e tão metódico que me deu tontura olhar. Mas anotações escritas por mim seriam facilmente descartadas como produto da minha percepção, da minha interpretação, da minha suposta paranoia. Eu precisava de algo mais concreto. E foi quando lembrei de uma coisa que minha colega Patrícia tinha me dito certa vez depois de uma situação complicada com a síndica do prédio dela. Quando você sabe que alguém vai dizer algo ruim, você abre o gravador do celular antes de entrar no ambiente. Na época, eu tinha achado exagerado. Naquela semana, fui atrás do app de gravação que vinha instalado no meu celular. Nas visitas seguintes de Letícia, o celular estava sempre no meu bolso ou discretamente na mesa, com o gravador ligado. Não me sinto orgulhosa disso. Preciso dizer isso claramente porque é verdade. Não gosto de gravar pessoas sem o conhecimento delas. Não acho que isso é uma prática que deve ser normalizada. Mas quando você está sendo sistematicamente destruída por alguém com a habilidade de ser doce e inofensiva, exatamente quando tem testemunhas, às vezes você precisa criar suas próprias testemunhas. Às vezes, a autopreservação pede escolhas que não são confortáveis. As primeiras 2 gravações não me deram muito. Na primeira, Letícia foi genérica e superficial, nada além de conversa de almoço. Na segunda, pareceu mais cuidadosa do que de costume, como se tivesse percebido alguma mudança sutil no meu comportamento e estivesse recalibrando. Na terceira, descuidou. A terceira gravação aconteceu num sábado de tarde, quando Rafael saiu de repente para resolver um problema no carro de um amigo e me deixou em casa com Letícia por cerca de 20 minutos. 20 minutos, parece pouco, foi suficiente. No começo da visita, ela tinha sido completamente normal. Chá e conversa, perguntas sobre a escola, comentários sobre o tempo. Eu tinha o celular no bolso do casaco, gravador ligado, e estava jogando o jogo da normalidade com a mesma compostura que ela sempre jogou comigo. Quando o portão fechou com o som do carro do Rafael saindo lá fora, Letícia mudou. Não imediatamente, foi gradual, como quando a temperatura de um ambiente cai alguns graus e você demora um momento para perceber que está com frio. Ela foi conduzindo a conversa por caminhos que eu reconhecia. O primo que tinha se divorciado recentemente, como essas coisas acontecem, como às vezes as pessoas crescem em direções diferentes, como é impossível prever quem vai durar e quem não vai. E foi chegando num lugar que, em qualquer outro dia, eu teria deixado deslizar. Camila, posso ser honesta com você? Como cunhada, como alguém que se preocupa com todo mundo aqui. Pode ser honesta, disse eu, com a voz mais neutra que consegui manter. Eu acho que você e o Rafael não são compatíveis, não no longo prazo. Ela disse isso com aquela voz específica dela de compaixão fabricada, mansa e pesada ao mesmo tempo, que me dava arrepios físicos. Eu conheço meu irmão desde que ele nasceu. Sei o que ele precisa. Sei o que faz ele feliz de verdade. E eu vejo ele infeliz, Camila. Faz meses que vejo. Ele não vai te dizer porque ele te ama e não quer te machucar. Mas eu não consigo ficar calada vendo ele assim. Contive a respiração. Você acha que ele está infeliz? Eu sei que ele está. E... ela suspirou. O tipo de suspiro que foi ensaiado até parecer espontâneo. E eu acho que você também sabe. No fundo você sabe que isso não está funcionando do jeito que devia. Letícia. Não, me deixa terminar. O tom ficou mais firme de repente. A máscara escorregou 1 milímetro. E esse milímetro foi o mais revelador que já vi. Eu já passei por isso com as outras namoradas dele. Sempre tem uma hora que não funciona mais. E quanto mais você demora para aceitar,
mais difícil fica para todo mundo, para você, para ele, para a família. Fiz um esforço sobre-humano para não tremer, para não deixar aparecer nem raiva nem alívio, só aquela máscara que eu estava aprendendo a usar. Você fez isso antes, com as outras namoradas dele? Uma pausa. Ela percebeu que tinha dito demais. Não foi isso que eu disse. Foi sim. Você disse, já passei por isso com as outras. Disse com essas palavras. Você está distorcendo o que eu quis dizer. Não estou distorcendo nada. Levantei, fui até a janela, fiquei de costas para ela por um segundo exato, enquanto meu coração batia na garganta. Quando me virei, minha voz estava firme. Obrigada pela honestidade, Letícia. Ela ficou me olhando por um longo momento, tentando decifrar se eu tinha engolido ou não. Não conseguiu. Mudou de assunto quando o portão abriu com o carro do Rafael voltando. Mais tarde, naquela noite, fui pro banheiro, fechei a porta, coloquei o fone de ouvido e ouvi a gravação 3 vezes, cada vez com mais clareza. Cada palavra dela soando diferente quando eu não estava dentro da situação, quando podia ouvir o ritmo calculado, as pausas estratégicas, a compaixão fabricada com precisão clínica. Ela tinha feito isso com as outras. Ela tinha dito isso. Não escorregou a língua por acidente. Disse como alguém que está tão segura da própria invencibilidade que por um segundo esqueceu que estava sendo observada. Eu era mais uma numa lista que ela mantinha há anos. Aquela noite, pela primeira vez em muitos meses, eu dormi bem. Armada com a gravação e com o caderninho de registros, tomei a primeira decisão estratégica do processo. Não confrontar Letícia diretamente ainda. Ainda não era o momento. Primeiro eu precisava conversar com Rafael. Precisava que ele ouvisse a voz da irmã dizendo aquelas palavras antes que Letícia tivesse a chance de chegar primeiro com a versão dela. Escolhi uma sexta-feira à noite, depois de um jantar gostoso, quando nós dois estávamos relaxados e não havia tensão no ar. Não havia Letícia por perto. O momento era o certo. Rafael, eu preciso te mostrar uma coisa. Preciso que você ouça sem interromper. Só ouça. Ele largou o celular na mesa. Me olhou. O que é? Coloquei o celular entre a gente e apertei o play. 22 segundos de silêncio enquanto ele ouvia a voz da irmã saindo do alto-falante com aquela cadência compassiva e calculada. Eu já passei por isso com as outras namoradas dele. Sempre tem uma hora que não funciona mais. Quando a gravação terminou, Rafael ficou olhando para o celular por tempo suficiente para eu sentir o próprio coração. Foi até a geladeira. Ficou de frente para ela com a porta aberta por uns 10 segundos, sem pegar nada, fechou, voltou, sentou. Ela pode ter querido dizer outra coisa. Eu esperava por isso. Esperava com preparo, não com raiva. Ela disse com essas palavras que já fez isso com as outras namoradas suas, que é um padrão. Coloquei o caderninho sobre a mesa. Isso são 11 registros das últimas 3 semanas. Datas, horas, o que foi dito. Você precisa de mais? Ele olhou para o caderno sem tocá-lo. Você estava anotando? Eu precisava provar para mim mesma que não estava inventando, Rafael. Porque toda vez que eu tentei te falar que algo estava errado, você disse que eu estava exagerando. Não havia acusação no meu tom. Era uma constatação fria, verdadeira. Eu não estava. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios que tivemos. Não era o silêncio de quem está defendendo a irmã. Era o silêncio de quem está encarando algo que não queria ver e não consegue mais desviar o olhar. Eu vou falar com ela. Rafael, eu preciso que você entenda antes de falar com ela. Porque quando você falar, ela vai chorar, vai se vitimizar, vai dizer que eu distorci tudo, vai ativar cada recurso emocional que ela tem. E eu preciso que você já tenha decidido em quem acredita antes que esse momento chegue. Porque se você chegar lá com a cabeça aberta para ser convencido, ela vai convencer. Ele me olhou por um longo tempo. Eu acredito em você, mas eu sabia que eu acredito em você e eu consigo manter essa crença diante da minha irmã chorando são coisas completamente diferentes. E estava certa. Aquela conversa ficou ruminando dentro de mim por dias. Eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha mostrado as evidências, tinha sido clara, calma, direta, sem acusação, sem exagero. E ainda assim, havia uma parte de mim que vibrava de medo. Aquela parte pequena, mas muito barulhenta que ficava repetindo. E se não for suficiente? E se ele falar com ela, e ela o convencer de que o caderno é projeção minha, que a gravação está fora de contexto, que eu sou a manipuladora da história? Foi nesse período que eu liguei para Renata e contei tudo. A primeira vez que contei tudo completo, do começo ao fim, sem suavizar e sem pular partes. A Renata ouviu em silêncio absoluto até eu terminar. Quando parei de falar, ela ficou quieta por uns 2 segundos e depois disse: Camila, eu queria muito ter estado errada quando disse para você ficar de olho nela.
Uma pausa curta. O que você vai fazer agora? Ainda não sei com certeza. Você precisa de uma estratégia. Esse tipo de pessoa não cede com conversa. Ela só recua quando perde o controle da narrativa, quando é exposta de um jeito que ela não pôde controlar. Renata sempre enxergou com uma clareza que eu não consigo ter quando estou dentro de uma situação. E ela estava absolutamente certa. Letícia era calculada demais, cuidadosa demais, para simplesmente ser confrontada e recuar. Ela precisava ser exposta de um modo que ela não conseguisse anteceder. Precisava ser pega no momento em que a máscara caísse sozinha em frente a Rafael, sem que eu precisasse arrancá-la. Como se faz isso? Como você expõe uma manipuladora que tem 20 e tantos anos de prática em ser a irmã amada, a que se preocupa, a que só quer o bem? Fiquei pensando nisso por dias, observando o padrão dela com outros olhos, não mais para documentar, mas para prever, porque toda pessoa com um padrão tem um momento de descuido, tem um momento em que o controle escorrega. Eu só precisava estar presente quando isso acontecesse. A reviravolta que mudou tudo veio de uma direção que eu não estava esperando. A Dona Vera. A sogra sempre foi uma mulher que eu descrevia como neutra. Não era próxima de mim, não era distante, me tratava bem nas ocasiões de família, me incluía nas conversas, nunca disse nada de ruim, mas também nunca interferiu nas dinâmicas entre Letícia e eu, nunca pareceu notar ou quis notar o que estava acontecendo há meses, debaixo do telhado dos almoços de domingo. Eu tinha aceitado essa neutralidade como o preço da convivência, como o equilíbrio frágil que sogras mantêm para não perder nenhum dos filhos. Num domingo, 2 semanas depois da minha conversa com Rafael sobre a gravação, enquanto ele e o sogão conversavam sobre futebol no quintal e Letícia tinha ido ao banheiro, Dona Vera veio até mim na cozinha, onde eu estava ajudando a organizar as sobremesas. Ela encostou na pia ao meu lado, cruzou os braços sobre o avental e, quando falou, foi numa voz baixa e sem preâmbulo, como alguém que tomou uma decisão difícil e quer falar antes de mudar de ideia. Camila, eu preciso te dizer uma coisa, e preciso pedir que você não conte para o Rafael que fui eu. Parei o que estava fazendo. Olhei para ela. A Letícia fez isso com a Mariana. Aquela antes da Mariana também, a Juliana. Ela disse com uma voz plana de quem está cansada de uma história que se repete há tempo demais. Eu conversei com ela nas 2 vezes. Nas 2, ela chorou, prometeu que ia mudar, ficou uns meses diferente e depois começou de novo com a próxima. Uma pausa em que ela olhou para a janela da cozinha que dava para o quintal. Eu vi o que ela está fazendo com você. Reconheço os sinais. Fiquei olhando para ela por um momento. Por que você nunca disse nada, Dona Vera? Porque da última vez que interferi diretamente, a Letícia passou 6 meses praticamente sem me falar. Os olhos dela tinham aquela mistura específica de culpa e exaustão, que só mães de pessoas difíceis conhecem de verdade. Aquela resignação de quem aprendeu que certos ciclos não têm saída fácil. Eu sou covarde, Camila. Eu sei disso. Não me orgulho disso, mas não consigo mais ficar calada vendo essa situação se repetir. O que você sabe especificamente? Ela me contou. Contou que semanas antes Letícia tinha ligado para ela dizendo que eu era fria, calculista, interesseira. Termos que nunca tinham chegado até mim porque Dona Vera tinha guardado para si, sem saber o que fazer com eles. Contou que Letícia tinha pedido que ela abrisse os olhos do Rafael sobre mim. Contou que ela tinha dito não e que desde então a Letícia estava estranha e distante com a própria mãe também. E então contou, por último, uma coisa que me travou completamente. Ela tem uma conversa no celular que mostrou para o Rafael algum tempo atrás. Disse que era uma conversa que você tinha tido com uma amiga, falando mal do casamento, dizendo que você estava com ele por comodidade. Senti o sangue gelar nas veias. Rafael nunca tinha me dito isso. Nunca tinha me mostrado ou sequer mencionado essa suposta conversa, o que significava que ele tinha visto, processado, guardado para si, durante semanas ou meses, uma dúvida que Letícia tinha fabricado e entregue. Essa conversa é falsa, disse eu. Minha voz saiu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu sei, Dona Vera respondeu com simplicidade, porque eu conheço a Letícia. Saí da cozinha com o coração acelerado e a cabeça funcionando num ritmo que eu raramente tinha sentido antes. Dona Vera tinha me dado 2 coisas essenciais. A confirmação do padrão histórico, que o que ela estava fazendo comigo não era novo, não era direcionado especificamente a mim, era quem ela era. E a informação concreta sobre a conversa falsa que tinha chegado até Rafael.
A conversa que ele nunca me mostrou porque estava carregando aquilo sozinho, com aquela dúvida venenosa plantada dentro de um silêncio. No carro de volta para casa, enquanto Rafael dirigia e a rádio tocava baixinho, eu fui organizando os pensamentos com aquela precisão que só aparece quando você está de fato no limite. Eu tinha a gravação, o caderninho, o testemunho de Dona Vera e a informação sobre a conversa fabricada. O que ainda faltava era uma situação em que Letícia se expusesse por conta própria, sem possibilidade de depois alegar distorção. Uma situação em que Rafael fosse a testemunha direta da versão real dela, não da versão gerenciada e compassiva que ela mostrava quando estava sob controle. E ela mesma me deu essa situação. 2 dias depois, Letícia ligou para o Rafael dizendo que precisava conversar com os dois, que tinha uma coisa séria para tratar. Rafael me avisou, tenso, e perguntou se eu queria que ela viesse em casa ou se preferia outro lugar. Pode vir aqui, disse eu, com uma calma que ele não estava esperando. Enquanto esperávamos, fiz 3 coisas com cuidado. Primeiro, mandei mensagem para Renata, explicando a situação e pedindo que ficasse disponível no celular. Segundo, carreguei no celular a gravação do sábado e deixei marcada no ponto exato da fala mais reveladora. Terceiro, me sentei com Rafael e combinei, com firmeza mas sem drama, que eu precisava que ele me deixasse conduzir a conversa sem interromper, que me prometesse isso antes da Letícia chegar, enquanto a cabeça dele ainda estava clara e longe da influência dela. Ele ficou me olhando por um longo momento, aquele olhar que eu aprendi a ler como avaliação genuína, e prometeu. Quando o interfone tocou, eu já estava pronta. Letícia chegou com aquela postura que eu conhecia bem, a de quem está prestes a fazer algo difícil, mas necessário, a de quem carrega um peso que preferia não ter, mas que carrega por amor. Sorriso tenso, olhos de compaixão bem gerenciada, os ombros com aquela leveza calculada de quem não veio para brigar, mas para ajudar. Sentamos na sala, ela na poltrona individual, eu e Rafael no sofá. Ela olhou para o meu marido, não para mim, para o meu marido, como se eu não fosse o assunto principal da conversa que estava prestes a ter, e começou com a voz de quem está entregando uma notícia triste. Rafael, eu precisava falar com vocês dois, porque não consigo mais guardar o que eu sei. Eu tentei ficar quieta, tentei respeitar o espaço de vocês, mas eu te conheço demais para ficar calada sabendo que você... Letícia? Minha voz saiu calma, quase gentil. Ela parou no meio da frase, me olhou, esperou. Antes de você continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Tá bom. Você fez isso com a Mariana também? O silêncio que se seguiu foi exato como uma pausa ensaiada. Ela piscou, uma vez. O que você está? E com a Juliana? Antes da Mariana? Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o Rafael com aquele olhar de quem espera socorro de alguém. Vi que o Rafael não estava se mexendo. Vi que ele estava olhando para ela com uma expressão que eu não conseguia ainda decodificar completamente. Eu não sei de onde você tirou isso, mas não precisa saber de onde. Peguei o celular com o cuidado de quem está segurando algo importante. Você quer ouvir o que você disse semana passada? E apertei o play. A voz dela saiu do alto-falante com aquela clareza técnica e implacável que a tecnologia tem quando você menos quer que ela tenha. Eu já passei por isso com as outras namoradas dele. Sempre tem uma hora que não funciona mais. E quanto mais você demora para aceitar, mais difícil fica para todo mundo. O silêncio depois foi o mais pesado que já senti em toda a minha vida. Rafael estava completamente imóvel ao meu lado. Não olhei para ele ainda. Mantive os olhos em Letícia, que estava passando por uma sequência de expressões que ela não estava conseguindo controlar na velocidade necessária. Surpresa genuína, raiva rapidamente suprimida, recalibração. E depois, pela primeira vez em todo o tempo que eu a conhecia, algo que parecia autêntico, o rosto de quem foi pego sem saída. Você me gravou. Sim, isso é um absurdo, você não pode fazer. Letícia, a voz do Rafael. Baixa, com aquela qualidade específica de muito quieto que em Rafael eu aprendi que é mais sério do que qualquer volume. Ela parou. A conversa que você me mostrou, a que você disse que era da Camila, falando mal do casamento. Ela entendeu imediatamente o que estava vindo. Vi no rosto dela o momento exato em que entendeu. E vi que não tinha saída. Rafael, eu precisava fazer aquilo porque essa conversa é real? Eu fiz porque eu estava preocupada. Porque eu vi você infeliz e precisava. Responde a pergunta. As 3 palavras com uma precisão que cortou o ar. Essa conversa é real? E a máscara caiu. Não de uma vez, como acontece em filmes. Caiu aos pedaços,
lentamente, à medida que ela percebeu que não havia narrativa que salvasse aquele momento, que não havia versão que pudesse ser apresentada, que não fosse desmentida por aquele gravador, por Dona Vera, pelo caderninho de capa bordô que eu estava pronta para tirar da bolsa se necessário. Os olhos ficaram marejados, a voz vacilou, e ela recorreu ao único recurso que ainda tinha disponível, o choro. Um choro que eu tinha visto outras vezes e que, vendo agora, de uma perspectiva diferente, parecia diferente também. Eu só queria te proteger, ela disse para o Rafael, a voz embargada do jeito que embarga quando a emoção é real ou quando foi suficientemente praticada. Ela não é boa para você. Eu conheço você melhor do que ninguém. Eu sei o que você precisa. Você não me conhece. 3 palavras. Ele as disse com uma clareza que não era raiva. Era algo mais sólido do que raiva. Era o som de uma certeza estabelecida, depois de muito tempo, olhando para algo sem ver. Você acha que conhece. Você sempre achou que sabia o que eu precisava sem me perguntar. Mas você nunca me perguntou se eu era feliz, Letícia. Você simplesmente decidiu que eu não era. Ela chorou mais, com gosto, do jeito que ela chorava quando queria que o choro resolvesse alguma coisa. Mas eu vi, pela primeira vez, que o Rafael estava olhando para o choro dela com outros olhos. Via a engrenagem, via o mecanismo por trás da emoção. Me levantei, fui até a porta da sala e a abri com calma. Letícia, eu acho que hoje não é o dia para essa conversa continuar. Precisamos de tempo. Ela me olhou através das lágrimas e eu vi, naquele momento breve e sem disfarce, um ódio que ela nunca tinha deixado aparecer antes. Um ódio que confirmava tudo o que eu tinha sentido nos últimos 2 anos. E então, porque não havia mais nada a fazer, ela pegou a bolsa, se levantou e saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta atrás dela. Fiquei parada de frente para ela por uns 5 segundos exatos. Quando me virei, Rafael estava com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. A sala estava quieta de um jeito diferente dos outros silêncios que já tivemos. Me sentei ao lado dele. Não falei. Deixei o silêncio fazer o trabalho que palavras não conseguem fazer naquele tipo de momento, que é o trabalho de deixar a realidade assentar. Depois de muito tempo, ele ergueu a cabeça e me olhou. Os olhos eram os de alguém que acabou de ver uma fotografia antiga com uma lente que não tinha antes e que não consegue mais enxergar a imagem do jeito antigo. A conversa que ela me mostrou, ele disse, a voz ainda baixa. Eu guardei aquilo semanas, Camila. Fiquei com aquela dúvida e não vim falar com você. Você devia ter vindo. Eu sei. Sinto muito. Eu sei que você sente. Toda vez que você tentava me falar, eu ficava defendendo ela. Eu ficava dizendo que você estava exagerando. Pausa. Eu não fui justo com você. Olhei para ele por um longo tempo, para o homem dos óculos redondos e do sorriso sem arrependimento que eu tinha escolhido naquela fila de banco, que ainda era esse homem, que tinha um ponto cego sobre a irmã que havia custado 2 anos da nossa paz e que estava ali, naquele momento, encarando isso sem tentar se defender. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou. Preciso que você entenda a gravidade disso. Não como a Letícia foi longe demais dessa vez, Rafael. Como um padrão. Como algo que ela fez com a Juliana, com a Mariana, e que estava fazendo comigo, e que vai fazer com a próxima se nada mudar de verdade. Ele engoliu em seco. Eu entendo. E preciso que as coisas mudem de forma real. Não uma conversa onde ela chora e você cede. Limites reais, com consequências reais, se forem desrespeitados. Vai mudar. Fiquei olhando para ele por mais um momento. E então peguei o controle que estava na mesa de centro e liguei a luz da sala, porque a noite tinha chegado enquanto a gente estava sentado no escuro. As semanas que se seguiram àquela tarde foram as mais estranhas e, ao mesmo tempo, as mais necessárias que já vivi no nosso casamento. Rafael ligou para Letícia no dia seguinte. Eu não ouvi a conversa porque fui dar uma volta. Não porque ele pediu, mas porque precisei de ar e porque achei que era importante que ele tivesse aquele espaço sem minha presença ao lado. Quando voltei, ele estava na cozinha fazendo café com aquela expressão específica de quem acaba de fazer algo difícil e necessário, mas não sente aliviado ainda. Sente exausto. Ela está furiosa comigo, ele disse. Eu imaginava que ia estar. Disse que eu fui lavado, que você me manipulou com a gravação, que você virou a família contra ela. Pausa, enquanto ele enchia as 2 xícaras. Eu disse que sabia distinguir manipulação de evidência. Aquilo me aqueceu por dentro de um jeito que não esperava. Você disse isso? Disse.
Me entregou a xícara. Disse também que, até ela entender o que fez e pedir desculpas de verdade, não fico bem com você e ela no mesmo espaço, e que os almoços de domingo são opcionais, não obrigatórios. Opcionais. Uma palavra que nunca tinha sido usada naquele contexto antes. Uma palavra que significava que o centro de gravidade tinha mudado. Nos dias seguintes, Letícia mandou uma série de mensagens para o Rafael que ele me mostrou integralmente. Dizia que eu tinha armado tudo, que a gravação estava manipulada, que a dona Vera tinha tomado o partido de uma estranha e que ela nunca mais pisaria na nossa casa. Rafael respondeu com uma frase curta que guardei dentro de mim. Quando você estiver pronta para ter uma conversa real, eu estou aqui. Quando li aquelas mensagens dela, pela primeira vez em todo esse processo, senti algo que não esperava sentir. Pena. Não a pena que me tornava vulnerável. Não aquela pena que abre portas para quem sabe usá-la. Uma pena fria e limpa, de quem olha para alguém perdido e enxerga que o problema é mais fundo do que qualquer briga de família, que é uma dor muito velha que nunca foi tratada. Uma mulher de 31 anos que ainda não conseguia deixar o irmão viver sem ela no centro de tudo. Que precisava tanto de controle que estava disposta a destruir o que ele amava para manter esse controle. Que tinha feito isso com a Juliana, com a Mariana e agora comigo, e que provavelmente continuaria fazendo com a próxima se nada no interior dela mudasse. Isso não me tornava obrigada a aguentar. Isso não justificava nada do que ela tinha feito, mas me dava uma perspectiva que a raiva pura não permitia. Dona Vera soube de tudo porque Rafael contou para ela. A sogra me ligou depois, com uma voz que misturava alívio, culpa e um cansaço que vinha de anos. Eu devia ter falado antes, Camila. Me perdoa pela covardia. Eu disse que entendia, e era verdade, sem concessão e sem mágoa. Entendi que ela tinha ficado em silêncio por medo de perder a filha, por aquele cálculo impossível que mães de pessoas difíceis fazem toda vez que precisam escolher entre a verdade e o equilíbrio frágil da família. Ela não era minha inimiga. Era uma mulher exausta, que tinha ficado do lado errado por tempo demais e que, no momento em que importou, decidiu diferente. A resolução não foi um momento único e dramático como em filme. Foi uma série de pequenas reconstruções, como consertar tijolo por tijolo uma parede que foi demolida ao longo de anos. Rafael e eu passamos por algumas semanas de honestidade desconfortável. Não de briga, mas de conversa real. Ele precisou admitir que tinha guardado a conversa fabricada por meses sem me confrontar diretamente, e que isso tinha sido uma falha de confiança no sentido inverso, uma falta de coragem de vir me perguntar o que eu sabia que ele estava pensando. Eu precisei admitir que tinha me fechado tanto em torno do problema que havia parado de incluí-lo em muitas coisas por medo de não ser acreditada, criando um distanciamento que ela depois usou como evidência de que eu estava me afastando. Os dois tinham razão, os dois tinham algo a mudar, e os dois fizeram isso. Uma conversa por vez, uma noite de terça-feira comum, um jantar sem celular na mesa, um espaço de falar de verdade. 2 meses depois daquela tarde, Letícia pediu para encontrar Rafael num café. Ele foi, sem me pedir permissão, mas me avisando, o que era exatamente o correto, a distinção entre transparência e necessidade de aprovação que eu precisava que ele soubesse fazer. Voltou 2 horas depois com um olhar diferente e me disse que ela tinha pedido desculpas. Não a desculpa perfeita, não a admissão completa e cronológica de tudo o que tinha feito, mas um começo. Disse que estava em terapia, que sabia que tinha exagerado, que queria consertar. Não fui nesse café. Não era meu lugar ainda. Deixei que eles tivessem esse momento porque, por mais que eu fosse a pessoa machucada nessa história, eles eram irmãos e essa relação precedia a mim e provavelmente sobreviveria a mim. E eu não tinha nem queria ter poder sobre isso. 3 meses depois, encontrei com Letícia num almoço na casa da Dona Vera. Foi estranho do jeito que só podem ser estranhos os encontros com pessoas que te fizeram mal e que estão tentando, desajeitadamente, ser diferentes. Ela estava diferente. Não transformada, não curada, mas diferente, como alguém que foi exposta à própria luz e ainda não sabe muito bem o que fazer com o que viu lá dentro. Conversamos pouco, sobre coisas superficiais, e foi suficiente por aquele dia. Não nos abraçamos, mas também não nos desviamos. Existimos no mesmo espaço, com uma polidez que era real, porque eram os dois tentando, cada um do seu jeito, construir algo que não fosse aquilo que tinha sido. Não nos tornamos amigas. Pode ser que nunca sejamos, mas existe hoje um silêncio respeitoso entre nós, uma fronteira clara e honesta, que é infinitamente melhor do que a guerra velada de antes. Ela sabe o que eu sei,
Eu sei o que ela é capaz de ser quando não está sendo observada. E essa consciência mútua criou um equilíbrio que eu não esperava, mas que aceito com as duas mãos. Os almoços de domingo voltaram, com menos frequência e com limites que nunca existiram antes. Rafael aprendeu a dizer não para a irmã. Levou tempo, levou conflito, levou algumas conversas difíceis, mas aprendeu. E Dona Vera, que ficou em silêncio por anos, encontrou coragem para ter conversas que antes fugia. Nada voltou ao que era, mas o que é hoje é melhor do que o que era, porque o que era tinha uma podridão escondida dentro das paredes que eu nem sabia que estava inalando todos os dias. Eu saí dessa história diferente. Não diferente no sentido de carregando um peso. Diferente no sentido de que me conheço de um jeito que não me conhecia antes, e que esse conhecimento vale mais do que toda a paz falsa que eu poderia ter mantido se tivesse continuado engolindo e deixando passar. Descobri que posso ser mais firme do que eu sabia, que minha firmeza não cancela minha gentileza, que as duas podem existir no mesmo corpo ao mesmo tempo, que não precisar de aprovação universal para saber que tenho razão é uma liberdade que aprendi a preço alto, mas que não devolvo por nada. Aprendi o que é gaslighting, não como conceito de artigo de psicologia, mas como experiência física. É a sensação de segurar a prova nas mãos e ainda duvidar da própria sanidade. É escrever num caderno de capa bordô porque você não confia mais na sua própria memória, porque a outra pessoa sempre tem uma explicação plausível, porque você foi tão sistematicamente descrita como exagerada que internalizou a possibilidade de que você é, e descobrir, ao final, que não era, que a sua memória estava certa, que a sua intuição estava certa, que aquela voz dentro de você que dizia algo não está certo aqui, nunca errou uma vez. Aprendi que amar alguém inclui ser honesta com ele mesmo quando a honestidade é desconfortável. Demorei meses para apresentar as evidências para o Rafael, em parte por medo de não ser acreditada, de ser descartada como a esposa paranoica e ciumenta, mas quando finalmente fiz, com calma e com prova concreta, ele me ouviu. E isso me ensinou que comunicação corajosa, mesmo que tardia, sempre vale mais do que silêncio protetor. Aprendi também o que não aceitar mais, em nenhum espaço da minha vida. Não aceito mais comentários velados sem nomear o que são. Não aceito mais que me digam que estou exagerando antes de me perguntar o que estou sentindo. Não deixo mais ninguém, familiar, cunhada, colega, ninguém, me fazer questionar o que eu sei ser verdade sobre mim mesma. Essa não é arrogância, é respeito próprio. E aprendi, com uma clareza que só vem de quase perder o que se ama, que casamento não é um destino que você alcança no altar, é um território que você cuida todos os dias. Não com desconfiança doentia, não com vigilância exaustiva, mas com presença, com comunicação, com a coragem de dizer isso está me machucando antes que o dano seja grande demais para reparar. Rafael e eu somos mais fortes hoje, não apesar do que atravessamos, mas por causa do que escolhemos fazer depois que atravessamos. Porque quando dois adultos conseguem olhar para uma situação difícil e escolher honestidade em vez de conforto, esse casamento se torna algo diferente, mais real, mais sólido, feito de uma matéria que aguentou pressão e não quebrou. Não tenho mais o caderninho de capa bordô. Não preciso mais. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história do começo ao fim, eu quero falar diretamente com você agora. Se você está passando por algo parecido, se existe alguém na sua vida que te faz questionar o que você sabe ser verdade, que sorri para sua face e age contra você pelas costas, que usa o amor de quem você ama como arma para te ferir, que te trata como intrusa no espaço que você construiu, saiba que a sua intuição não está errada. Aquela voz dentro de você que diz algo não está certo aqui é a voz mais honesta que você tem. Não a sufoque, não a chame de paranoia. Não a venda pelo silêncio confortável de uma paz que na verdade é só ausência de conflito visível. Ouça essa voz. Observe os padrões. Documente se precisar, não porque você é obsessiva, mas porque a documentação é o que nos salva da dúvida que a manipulação planta dentro da gente. E quando tiver certeza, fale com seu parceiro, fale com uma amiga de confiança, procure um profissional se necessário. Mas não fique em silêncio, porque o silêncio não protege ninguém, além de quem está fazendo o mal. Você não é obrigada a aceitar humilhação com sorriso para ser considerada a boa da história. Bondade não é passividade. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Pode amar alguém com tudo que tem
e ainda assim colocar limites com clareza. Pode querer que um relacionamento familiar funcione e ao mesmo tempo se recusar a ser o tapete sobre o qual ele é construído. Essas coisas não se contradizem. Elas coexistem em qualquer pessoa que se respeita. E para você que talvez esteja do lado do Rafael nessa história, que talvez ame alguém que tem um ponto cego sobre alguém da família, esse ponto cego não é desamor. É um lugar que a pessoa ainda não consegue enxergar sozinha e que às vezes precisa que você a guie até lá com paciência, com evidências concretas e com a firmeza de dizer: eu preciso que você me acredite antes que ela chegue. Quando a pessoa certa te ouvir, ela vai ouvir de verdade. Você merece um casamento onde é vista, onde é ouvida, onde sua presença é celebrada, não tolerada, onde sua palavra tem o mesmo peso que a de qualquer outra pessoa da família. E se alguém no seu universo está tentando te convencer do contrário, esse alguém está errado. Se essa história mexeu com algo dentro de você, se você se reconheceu em algum momento, se você tem uma história parecida que está carregando sozinha, quero que saiba que você não está sozinha. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você já viveu algo assim? Vamos criar aqui um espaço de mulheres que se apoiam de verdade, porque nenhuma de nós precisa carregar esse tipo de peso em silêncio. A sua história importa. Nos vemos no próximo relato.